Boa tarde a todos. Já vou chamar minha convidada, Daniela, para nossa live depois de tanto tempo ao vivo. Estamos de volta agora. Aí foi? Não Tá me estou te vendo? vendo Não tá me novamente. vendo? Gente, não sei o que tá Mas acontecendo. Pra mim eu tá te normal. ouço. Mas eu Oi? te ouço. Você me Eu estou te ouve? ouvindo. Dá pra gente fazer assim? Não entendi por que você não Dá, tá me vendo, Dani. também não. Pode ser um delay, sei lá. Talvez daqui a É, pouco. apareça, pode ser. É, Então, Dani, a gente formou junto, né, em 2006, já temos quase 20 anos, né, Dani? Temos uma quase colega aqui, 20. a Cris Mendes, também formou com a gente. Eu queria que você Sim. apresentasse um pouquinho, Dani, falar de você, sua formação, seu trabalho. Então, nós nos formamos, né? Eu e a Amanda, como a gente diz, nós somos fonoaudióloga. Me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2005. Depois comecei a atuar na fonoaudiologia aqui na cidade de São João del Rei. Aí depois de um tempinho fiz uma pós-graduação em deglutição e disfagia pela FONOSP e recentemente fiz uma segunda pós-graduação em voz, com ênfase em voz cantada, pelas ciências médicas. Todas as três formações em Belo Horizonte. É, e Dani, gente, ela é fono de alguns cantores que foram pro The Voice Kids, né, Dani? Um cantor Ó, mas, né? Então, o nosso que é o neto de Dani, a São sua internet, Paulo, eu acho mas que travou. Foi? é Não, voltou. mesmo. Foi só um pouquinho. Uhum. Então vamos lá. Algumas pessoas são novas aqui no meu Instagram, não me conhecem, e os convidados de Dani também, que estão aqui hoje, eu vou me apresentar. Eu sou a Amanda. Minha formação na pós-graduação é em saúde pública, então dá um olhar bem amplo dessas questões do processo de adoecimento, né, das mudanças que acontecem no processo saúde e doença. A gente sabe que ao longo do tempo a vida vai mudando, os nossos hábitos vão mudando e a forma de adoecer, né, de ter problemas de saúde, de também tratar esses problemas de saúde, eles vão se modificando ao longo do tempo. E a gente teve um momento, né, recente assim na nossa vida que foi muito impactante, que fez muita gente parar para pensar na prevenção, né, no impacto da nossa mudança de hábito, na importância de cuidar da saúde mental, na fragilidade dos idosos e que às vezes não precisa ser tão idoso assim para já apresentar alguns sintomas frágeis que demandam cuidados em saúde, que foi a pandemia. Né? A pandemia foi um momento muito importante que chamou a nossa atenção para a prevenção, para cuidar da saúde, para nos proteger e evitar alguns adoecimentos, algumas complicações, né? Tanto da parte física, tanto da parte de saúde mental, né? Do contato com arte e cultura, isso fez muita diferença na nossa vida. Para mim, especialmente, foi um momento que eu comecei a. Eu já fazia yoga, mas eu comecei a meditar e eu fui percebendo como que isso, né, foi tendo impacto na minha qualidade de vida. Como que foi, Dani, para você viver esse pedacinho aí da pandemia? Naquele início, assim, bem punk. Sim, não. Ui, desculpa, perdão, postei aqui. Não foi fácil, né? Nem como pessoal, assim, nem na vida pessoal, porque eu tinha um filho, e aí teve a restrição de não poder sair, escola online, a questão profissional, né? Porque eu atendo muitos idosos, e alguns idosos são acamados, então teve a questão toda da gente ter que parar os atendimentos, esperar as vacinas chegarem, o desenvolvimento das vacinas, né? E a gente também entender um pouco o que estava acontecendo nesse nível mundial, né? Vamos dizer assim. Loucura, né? Que foi uma loucura. Essa loucura, a questão de ficar em restrição, não foi fácil. E a gente está colhendo um pouco desses impactos, né, Amanda? Não sei se você percebe que depois que a gente retornou, né, retomou a vida normal, como se diz, a gente teve uma demanda muito grande da fragilidade dos idosos, assim, na questão da fragilidade deles.
da dificuldade cognitiva, da dificuldade de linguagem, da dificuldade de motora mesmo, por ter ficado em restrição em casa, né? Uhum. Então, eu não sei se você sentiu isso também, que essa demanda veio com mais força após a pandemia, principalmente nesse público após os 60, 70. Uhum. Ficou muito nítido o quanto o estímulo externo ele faz diferença na nossa manutenção, né, das funções da saúde. E aí uma pergunta que eu queria trazer para todo mundo assim a gente está preparado para envelhecer? Né? A gente está cuidando do nosso corpo para que a gente tenha um envelhecimento ativo, a gente está cuidando da nossa saúde mental para lidar com essas perdas, porque as perdas vão acontecer em maior ou menor grau para algumas pessoas, né? Mas é inerente, todos nós vamos envelhecer. E como que a gente está financeiramente? A minha rede de apoio social, como que ela funciona, como são as minhas relações. Então a gente vai conversar, né, um pouquinho nessa introdução aqui agora. Na verdade, a gente já conversou, né? Nessa introdução É, inicial sobre é, isso. passa pelo conceito de saúde, né, Amanda, que a gente conhece, que é o social, o pessoal, o físico, o emocional e também o espiritual, né? Que é muito importante também. Sim. E aí, entrando, né, mais especificamente nas questões da fono, aqueles pacientes que tiveram os atendimentos interrompidos tiveram uma perda, né? Porque nem sempre a família conseguia dar o suporte, mesmo com a orientação da fono, continuar com as atividades, porque a vida de todo mundo ficou muito difícil, né? E aí, trazendo para esse contexto da prevenção, da gente começar a entender, olha, não dá para esperar ficar grave para a gente poder tratar, né? A gente entra nesse contexto do tema da live de hoje, que é quais são os primeiros sinais de que algo está errado, de que meu corpo está mudando, de que a minha musculatura já não funciona da mesma forma, que o meu desempenho físico, que o meu desempenho da voz e do engolir já não é mais o mesmo. Então a gente vai focar hoje mais nesse processo do engolir, né? Como que é essa fragilidade, quais são os primeiros sinais que uma pessoa consegue identificar que tem algo de errado e que precisa, sim, estar mais atento ou, às vezes, até buscar a ajuda de uma fonoaudióloga. Conta pra gente um pouquinho, Dani, antes da gente começar a falar das alterações, a gente falar do normal, né? Desse processo do engolir, do mastigar. Sim. A alimentação, a deglutição, ela começa antes mesmo da gente ter o alimento na nossa boca, né? Que é o sentir o cheiro, é sentir a salivação, sabe quando a gente passa perto de uma comida que a gente saliva e fala, sabe? A Então, o memória alimentar, afetiva daquilo que a gente a gosta. memória afetiva, então a vontade de comer também é importante. Então, a alimentação, ela começa antes mesmo da gente colocar o alimento, né? E a deglutição propriamente dita é a gente colocar esse alimento na boca, seja ou de mastigar ou líquido ou pastoso, organizar, mastigar, triturar, organizar esse bolo e a língua empurra esse bolo lá para a garganta e essa musculatura toda aqui dessa parte de trás do pescoço, faringe, laringe, o alimento passa atrás, né, dos lados da laringe, a gente tem que ter um mecanismo de proteção para esse caminho ir, esse alimento ir para o estômago. Então, é um processo bem, é um processo, é bem complexo esse processo, né, de alimentar. Porque demanda que a nossa boca esteja com a parte sensorial conseguindo perceber os sabores, conseguindo perceber as texturas, demanda também da força da musculatura, demanda também da parte cognitiva, da pessoa estar consciente do que está acontecendo. Então, é um processo que envolve tanto a musculatura, tanto a parte sensorial, quanto a parte do sistema nervoso central, né? E a gente faz muito no automático, sem pensar, né? Vamos experimentar aí todo mundo, gente. Coloque a mão aqui no pescoço, que esse tubo é o caminho do pulmão, e engole a saliva. A gente engole a saliva o tempo todo, não para prestar atenção. Tem um copo com água aí por perto? Toma um gole de água e sente de novo como que funciona. Então, é um mecanismo que o lábio, né,
tem que estar fechado, a língua tem que fazer um movimento de onda, a laringe sobe, que é esse tubo, né? Fecha o caminho do pulmão para esse líquido passar lá atrás, descer no esôfago e a gente engolir com segurança. E no automático, a gente nem para ficar atento, né? No que tem que ser feito. E quando é sólido, nessa correria que às vezes a gente tem, come mexendo no celular, nem presta atenção se já mastigou, se for um alimento sólido, né? Tem uma mastigação que não é satisfatória, usa um líquido para, né, às vezes empurrar esse alimento por algumas alterações que às vezes estão presentes, mas eu vou compensando tanto que eu não consigo ver, porque eu sempre uso alguma estratégiazinha. O nosso corpo é muito inteligente, né, Dani? Então a gente vai descobrindo um jeito ali de camuflar e passar por cima daquela dificuldade. Mas se eu estou Sim, precisando dessas estratégias, já é um sinal de alerta, né? sim. Essa região é uma região que a gente usa essa região para muitas funções, né? Para comer, para respirar, para falar. Então, aqui nessa parte do pescoço, a gente tem dois caminhos que são separados, né? Um caminho tem que ser para o alimento e o outro caminho para o ar passar. Então, igual você explicou, Amanda, um dos mecanismos que a gente tem para não deixar esse alimento ir para o pulmão é esse tubinho aqui que a gente chama de laringe, ó, que ele tem que estar flexível, movimentando. Esse tubinho aqui, quando a gente vai comer, ele sobe e fecha, né? É como se ele fosse um cano. Então, assim, ele tem que fechar e subir. Então, se esse mecanismo não estiver bem funcionante, vamos dizer assim, com força, com mobilidade, o alimento pode cair e ir para o pulmão. E isso é um risco para a saúde da pessoa, né? E um sinal bem claro para a gente, né? Quando chega o paciente com a queixa de engasgo, ou mesmo sensação de alimento parado, aí quando o paciente entra na sala que ele diz oi, já traz um sinal para a gente, que é o quê? A qualidade da voz, né? Porque o fechamento da laringe ele é feito com a prega vocal. Então, se esse Sim. fechamento, né, da prega vocal não tá bom, durante o engolir também não vai estar. Então, uma voz fraca já é um sinal de que tem um risco de engasgo na hora de engolir. De engasgo, porque a gente consegue observar pela voz da pessoa, né? Se a voz está trêmula, se a voz está muito fraca, se perdeu um pouco de volume, né? Aquela voz fraquinha que a gente não consegue entender muito bem. A Ou gente uma já voz consegue rouca. observar como que está esse órgão aqui, que está aqui, que é a laringe, né? Uhum. A outra questão também que a gente observa muito é a respiração do paciente, né? Porque a respiração ajuda muito nesse mecanismo aqui, ó, de sustentar e deixar essa laringe lá em cima, né? Não só a musculatura. Então, são todas essas funções estão muito envolvidas e emaranhadas, né? A É, voz precisa da respiração e a deglutição também precisa de um volume respiratório bom, satisfatório, né? e essas mudanças, né, Dani? Igual a gente estava falando aí, Sim, que a gente pensa no engolir, quando a gente vai avaliar alguém, né, que o paciente chega, a gente pensa nas fases antecipatórias, que é isso, que é o ver, o entender que aquilo é o alimento, sentir vontade de comer. Depois vem na fase oral, que é quando a gente vai morder e mastigar esse alimento. Vou contar uma história engraçada, gente, mas é trágica. E eu tenho uma colega assistente social que fala assim: o óbvio tem que ser dito. E o óbvio, gente, tem que ser dito. Eu me formei, né, junto com Dani, lá em 2005. Na verdade, eu formei em 2006, Dani, porque eu atrasei meu último período. Eu fazia estágio, então meu último período eu dividi em um ano. E aí eu sim, formei no meio de 2006. Então eu demorei um pouquinho a sim. mais porque eu quis continuar a fazer estágio. E quando eu fui fazer residência no Hospital das Clínicas, em 2011, eu descobri, gente, presta atenção, eu já tinha 5 anos de formada. Eu descobri que não era normal perder os dentes quando envelhecia. Vocês Sim, sabiam que não é normal perder os dentes? Aí a gente conversando assim, eu falei assim, mas como assim? Não é normal perder? Para mim, todo mundo, o fim, né, da vida era ficar sem dente. Aí a Mariana, que era dentista da residência na época, falou assim: não, eu fiquei chocada comigo de não saber aquilo. Eu falei, gente, como assim? Eu já tenho anos de formada e eu não sabia dessa informação, né? E é algo tão básico, e a gente teve aula da odontologia, a gente, né? uhum, E assim, são informações de extrema importância
que não ficaram gravadas. Talvez eu até aprendi, mas aquilo não foi um aprendizado significativo que eu guardei na minha memória, né? Sim. Então, essas questões de perda dentária, De das... conservação dos dentes, da limpeza Isso, dos dentes. Uma questão que a gente não atenta tanto são os das doenças idosos ou as pessoas que. periodontais, né? Também. Uma questão também que a gente tem que atentar, Amanda, é aqueles pacientes que usam prótese, mas que, né, que é a dentadura, mas alguns ainda restam alguns dentes na boca, né? E às vezes a pessoa não dá muita atenção e não faz a limpeza, não vai no dentista, não tira o tártaro. E a saúde bucal tem muita relação com a saúde do corpo, né? Principalmente a saúde cardíaca do coração, né? Hoje não é mais a realidade, mas assim, há muitos anos atrás, não se tratava os dentes, arrancava e punha prótese, né? E Sim, mesmo com prótese, é preciso retirar a prótese, escovar, fazer a higiene oral, né? Limpar a mucosa ali, escovar a escovar a língua, porque língua. tem muito isso, né? Não tem dente, não precisa escovar. E não, né? Existem bactérias ali, né? Nessa saliva. Então é preciso sim fazer É. a higiene. A higiene da boca, principalmente, igual você falou, Amanda, tirou a prótese para limpar, limpa a língua e a bochecha também. Porque a comida ali, parada na boca, além de dar mau hálito, ela vai proliferar a bactéria. E é essa bactéria que, se aspirar, vai para o pulmão, vai dar pneumonia, né? Uhum. Então, essas bactérias que prolifera por causa da falta de higiene é muito prejudicial. Então, uma das primeiras orientações que a gente, né, o fonoaudiólogo faz e pede é a limpeza de pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, após o almoço e depois do jantar ou antes de dormir, né? Principalmente antes de dormir, né? Que vai ficar deitado, vai engolir saliva menos vezes. Então a chance de descer Sim, saliva para o caminho do pulmão, contaminada com bactéria, é grande ali durante a é noite. grande. Vamos, vamos focar um pouquinho, Dani, Vamos, então, no nosso vamos público que a focar. gente convidou de 50 a 60 anos. Porque assim, hoje, quem tem 50, 60 anos não são as mesmas pessoas que tinham 50, 60 anos há 20 anos atrás. Porque Não, os até hábitos porque eu estou na década de 40 já, né? o hábito das pessoas, né? Os hábitos mudaram, as pessoas passaram a ter acesso à informação que antes não existiam, né? Assim, eu brinco. Uhum. A minha, né, a nossa geração, a gente passou pelo período que não existia internet. Eu fui mexer no computador a primeira vez na faculdade, sozinha, assim, para dizer que eu podia mexer no computador do jeito que eu queria. Então, assim, hoje a pessoa de 50 não é a mesma de alguns anos atrás. Mas o que que essa pessoa precisa estar atenta, né? A gente tem aí as mudanças hormonais em função, né, da Sim, menopausa. Então, isso já traz alguns sinais ali de mudança, às vezes, na voz. Quem canta, né, tem um desempenho, às sim, vezes não consegue alcançar as notas que precisa durante o canto. Fala um sim. pouquinho pra gente dessas mudanças específicas, assim, do nosso novo, nossas novas pessoas de 50, 60. Sim. Por mais que os nossos hábitos estejam diferentes, a nossa qualidade, a nossa forma de viver esteja diferente, o nosso corpo continua envelhecendo, né? Como os nossos pais, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que estar atenta a essa musculatura. Igual você falou, quando a gente divide a deglutição em partes. Então eu vou começar explicando por cada parte um pouco do que pode acontecer para as pessoas se atentarem, né? Vamos pensar nessa fase oral. O que pode ir acontecendo com o avançar da idade, né? Algumas pessoas menos, outras pessoas vão ter esses sintomas mais antecipados, que é fraqueza dos lábios, fraqueza da língua, movimentação diminuída da língua, perda dos dentes também, é, perda às vezes não só perda dos dentes, mas às vezes usa dentadura, e a dentadura está mais frouxa, está mais mal encaixada. Todas essas questões vão Para fazer limpar aqui, né, dentro da bochecha. a bochecha mais fraca, a boca mais fraca. Outra questão também muito importante é lá atrás, sabe onde a gente tem a campainha que eles dizem, que é o palato mole, a úvula, também tem que estar bem fortalecido,
Porque se a gente tiver com vamos começar pelos lábios. Se os lábios estiverem fracos, vai prejudicar na hora de engolir. Porque a gente precisa fazer um fechamento de Pressão. boca para engolir. Então, às vezes, Para o pode alimento não o escapar. alimento escapar, pode babar. A língua fraca pode ser que ela não consiga mandar esse alimento todo para trás, né? Então, a pessoa fica com muito alimento agarrado na boca, parado, depois que engoliu. A questão toda lá de trás do palato, se ele não estiver funcionando, é aquela pessoa que engole, às vezes o alimento sai pelo nariz, Fica a sabe? sensação que tem grãozinho, ou mesmo Que tem líquido, né? grãozinho no Fica. nariz, ou líquido, principalmente no líquido, quando algumas pessoas já me relataram, eu já atendi alguns casos, que a pessoa engolia o líquido, bebia água, quando vê, a água saía pelo nariz. Quer dizer o quê? Que essa parte lá de trás da campainha está fraca. Então, essas questões podem acontecer. E se começar a sentir que está engolindo e não tá indo direito o alimento, está ficando Tem que parado, tem empurrar, que ficar limpar, fazendo. ou Ou então tem que tomar beber água. água para empurrar o alimento. São todos os sinais, sintomas que essa musculatura está ficando enfraquecida. E também a voz. A voz enfraquecendo também costuma vir a queixa de começar a engasgar com líquido, que é essa movimentação aqui da laringe. Então, muitas das pessoas que falam assim: olha, minha voz começou a ficar fraca e eu comecei a engasgar com líquido, com a água. Geralmente é água, porque o café ou o suco, ele tem gosto, ele tem uma textura diferente, ele tem uma temperatura diferente que favorece a sensibilidade, sabe? Então, Tem pela mais sensibilidade, a pessoa informações para o consegue músculo perceber, né? recrutar melhor essa musculatura. E outra questão também, que também depois do Covid aconteceu muito, é a perda da sensação de paladar. Isso também pode, pode facilitar alguma alteração da deglutição. Sim. Vamos falar um pouquinho, Dani, sobre a questão dos exames, né? Porque tem muito. Hoje, o exame, que é a videoflur da deglutição, o videodeglutograma, ele é mais acessível. Muitos planos de saúde cobrem, né? O paciente consegue fazer nas redes, né, de laboratório maiores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre assim, é mesmo necessário? Quais os Uhum. benefícios? Quais os riscos? Tá. É, primeiro exame que é o soberano é a clínica, né? É o exame clínico. Primeira questão é passar por um profissional, por um fonoaudiólogo, para fazer a avaliação clínica. Porque a avaliação clínica, a medicina já fala, a clínica ela é soberana. Então, em alguns casos em que a gente pode ficar com alguma dúvida na ausculta cervical, se está microaspirando ou não, a gente tem que indicar para esse exame que é videofluoroscopia. Mas não são todos os casos que a gente precisa indicar para videofluoroscopia da deglutição, né? É um exame que ele é radiológico, a pessoa vai numa instituição, então coloca um contraste no alimento, ela bebe ou ela bebe o líquido e também come alguma coisa sólida, para a gente ver o caminho que esse alimento está fazendo até chegar no esôfago. E ele é um exame muito importante, é uma conquista nossa, né, de ter um exame para avaliar a deglutição, mas não são todos os casos em que a gente precisa encaminhar para um exame, né? A gente, com a nossa experiência clínica, a gente consegue perceber e entender qual fase da deglutição está comprometida nesse paciente, né? Se é essa fase oral, se é a fase aqui faríngea, que é do pescoço, ou se é uma questão mais de fase esofágica, que não é a fonoaudiologia que atua, é mais o gastroenterologista. Mas a gente tem os sintomas, né, as queixas que o paciente nos traz, que dá indício que é da parte do esôfago, que é ele come o alimento, mas o alimento não desce, aí às vezes ele volta, às vezes rumina, né, aquele alimento, às vezes o paciente fala, nossa, eu tenho que tomar muito líquido para conseguir fazer com que esse alimento desça. Ele relata muito, quando é do esôfago, esse alimento parado aqui embaixo. Uhum. Quando a Ele gente fala assim, percebe entala, né? Eles falam assim, entala tal, aqui, ó. a gente tem dois lugares que a gente pode ouvir de queixa do paciente, que é ou o alimento parado aqui, que é na base de língua, que mostra essa fraqueza de ejeção da língua, né, para Aonde empurrar esse alimento a para língua vai trás, entrar. ou aqui embaixo,
que é a falta dessa abertura do esfíncter esofágico, que pode ser pelo esôfago, mas muitas das vezes, Amanda, é pela fraqueza da elevação laríngea, porque é assim, aqui é um complexo. Eu vou fazer uma forma aqui dinâmica, didática de explicar. É como se meu braço, aqui minha mão, fosse a laringe, esse tubinho. E aqui, ó, tá o esôfago. Então, eles estão presos um no outro. Quando a laringe sobe, o esôfago abre. Quando a laringe desce, o esôfago fecha. Então, quando esse movimento de elevação e anteriorização da laringe não tá bom, o esôfago não abre tanto. Então, pode ser também desse início dessa elevação de laringe. Então, alguns casos, assim, que a gente suspeita que é abertura de esôfago na parte de cima, é a fonoaudiologia que faz exercícios. Mas se for no esôfago mesmo, aí é o gastroenterologista que vai tratar. Vai tratar, né? E com relação ao exame, né, Dani? Especificamente o videodeglutograma, ele é um exame excelente, né? Ele é um exame que você consegue enxergar como que o paciente está comendo, se sobrou qualquer restinho. Mas a É o gente tem um padrão problema. ouro, né? É o exame padrão ouro. Isso, mas a gente tem um problema com ele, assim, às vezes eu vejo, chega paciente para mim que fez o exame antes de chegar até mim e era um paciente de extremo risco para fazer o exame. Por quê? É um exame com contraste. Então, assim, por isso que a gente diz, a avaliação clínica, ela é soberana. Eu preciso saber se aquele exame não vai colocar o paciente em risco. Por quê? O contraste, né, eu coloco, é um líquido, é o bário, acho que é o bário, né, que É o usa mesmo. bário. Eu coloco na água e aí a água já não fica a água normal, já fica uma água mais grossa, que não é a água que o paciente bebe todo dia. Sim. Ou eu Já é pego, uma geralmente, modificação. um pão de sal ou um pão de queijo e molho nesse contraste. Então fica um pão de queijo molhado num negócio meio uma consistência estranha. Então muda muito o jeito de engolir do paciente durante o exame. E se é um paciente que na avaliação clínica eu já percebi que ele tem muita dificuldade, que ele não consegue tossir quando ele engasga, se ele engasga com contraste, ele não consegue limpar esse contraste. Então, eu coloco esse paciente em risco para fazer Em o risco, exame. com Então, é certeza. importante até eu saber por quê. Se eu fiz a avaliação clínica, avaliei, fiz ausculta, monitorei saturação, né? Vi o paciente no mais natural possível e já identifiquei que ele tem aquelas alterações, não justifica fazer o exame. Eu só faço o exame quando eu tenho dúvida da minha avaliação clínica. E, infelizmente, antes a gente lutava para fazer o exame daqueles pacientes que a gente precisava de um exame para ter uma luz maior do processo, das dificuldades que ele tinha. Hoje a gente tem o inverso. Às vezes, fazendo o exame e colocando o paciente em risco desnecessário antes da avaliação clínica, né? Mas quando bem indicado, é um exame ótimo. E tem Ótimo, a excelente. fibronaso, né, da deglutição, que as pessoas pedem, às vezes, menos. Eu recebo menos, que é o do alimento corado de azul, que faz Sim, é o alimento corado de azul, que faz pela sonda, né? Vai pelo nariz, e aí é o otorrinolaringologista que faz. Alguns têm na equipe o fonoaudiólogo para ajudar na avaliação do exame, né? Mas esse exame, ele é mais acessível. O que eu percebo, mas a gente eu que estou no interior. Consultório, né? Pelo menos eu recebo menos. Eu recebo menos os dois, porque eu trabalho no interior, então aqui não tem esses exames. Então, é puramente a minha análise clínica mesmo. Quando é indicado, a gente manda para Belo Horizonte ou para alguma cidade aqui próximo que tenha o exame. Mas a gente não prescreve um exame indiscriminadamente, né? É até bom que as pessoas não conhecem tanto, né? Para não chegar já pedindo para a gente que quer um exame. Porque tem a indicação correta, né, para fazer. É igual você falou. Ele não é. A gente não precisa desse exame para fazer o diagnóstico correto. A gente não precisa. É só quando a gente está com alguma dúvida, né? Que é aquele caso que a gente não consegue fechar o diagnóstico certo. Até para ver também a motilidade do esôfago, como é que tá. É um exame muito bom para a gente, né? Para a gente observar. Sim. E entender os limites terapêuticos, né? Porque às vezes, assim, o paciente tem uma demanda,
evoluiu até certo ponto, mas chegou uma hora que ele ainda tem dificuldade, ele precisa manter na terapia, mas a gente está sem saber por que ele não consegue caminhar os próximos passos na evolução. Aí sim a gente pediria, né, um exame Sim, para também. poder dar essa orientação, né? Mas no paciente numa condição já de não risco, de aspirar esse contraste, né? O paciente que dê conta de tossir, pelo menos, e limpar ali, caso aconteça Sim, alguma aspiração. sim, Dani, sim. mas, ó, eu fiz algumas anotações aqui. Mais alguma colocação que você queria fazer? Sim, eu queria ressaltar um pouco, Amanda, a questão toda das dificuldades que a pessoa começa a sentir para deglutir. Eu tive uma paciente de 50 e poucos anos, nova, e que saudável, autônoma, trabalha, né? Tem a vida, a qualidade, ela tem uma qualidade de vida boa, só que ela sentiu dificuldade para engolir. Então a gente percebe, ela principalmente para líquido. Então, quando eu fiz a avaliação, eu percebi essa fraqueza mesmo na fase faríngea, nem né, na parte da musculatura da boca, mas eu percebi muito essa fraqueza aqui, ó, sabe? Desse órgão aqui que a gente mostrou. Então, a gente começa as pessoas de 50, 60, vai começar a perceber uma dificuldade, às vezes, no líquido, principalmente, que é um líquido, o líquido ele precisa de demanda mais controle motor, de Desce mais rápido. destreza, desce rápido, então esse fechamento às vezes não é tão completo, essa elevação não é tão completa, então começa a ter um raspar, sabe? Assim, não é o engasgo propriamente dito, mas a pessoa chegou para mim falando, nossa, eu tomo e fico e para. Cigarro. Então a gente percebe que começa já uma fraqueza mesmo da musculatura. Então começa assim, com essa dificuldade, o alimento parando um pouco, tendo que engolir 2 ou 3 vezes o mesmo alimento, né? Para conseguir fazer com que desça. O líquido ele é mais fácil, né, de engolir, mesmo que ele pare um pouquinho, com 2 deglutições a pessoa já consegue limpar. Mas quando é um alimento mais grossinho, geralmente é aquela pessoa que fica engolindo, tendo que engolir 3, 4, 5. Então a gente começa a perceber já que já tem uma fraqueza nessa musculatura, né? E a gente percebe mesmo nessa população de 50, 60, a dificuldade mais para líquido. Eu percebo mais assim na minha prática. Como que você percebe na sua? Então, eu tenho a minha demanda do consultório é uma população 75, 80 mais. É um pessoal mais idoso. Mas no meu trabalho do SUS, eu tenho uma demanda maior, né, de pacientes mais jovens. Mas quando eles chegam, olha que interessante, é a sensação de alimento parado ou de algo aqui. Mas quando eu vou entender um pouco mais a queixa, aí eu peço para levar o alimento. Geralmente eu faço assim, leva o que é difícil de comer. Sim, Porque se a queixa é engolir, eu preciso ver a pessoa engolir aquilo que não dá conta, aquilo que está na queixa. E aí faço a avaliação, não percebo nenhuma alteração clínica no engolir. E quando eu vou investigar melhor, está associado a quadros de angústia, às vezes uma questão social, familiar que a pessoa está vivendo ali. E vem essa sensação de alimento parado, né? Então, assim, isso é um motivo de encaminhamento médico que eu tenho muito, né, no meu trabalho no SUS. E geralmente uhum, está associada a essas questões de angústia. Aí é consólido, com líquido não tem tanta queixa. E no consultório, minha uhum. demanda são pacientes mais idosos. Eu não tenho tanto um público muito jovem É, no consultório aqui, não. eu Gente, tive, Dani é de eu São tenho João uma, del Rei, tá? Eu não lembro se a gente deixou claro no início da live. Dani é eu de São João del Rei. falei, então, eu já atendi, a minha demanda também é baixa para esse público de 50, mas ela não é nula. Eu já atendi algumas pessoas, né? A última foi essa senhora que eu te falei de 50 e poucos anos. Mas, assim, chega poucos, a 70, igual você falou, 80% são idosos com alguma doença de base, Uhum. né? E a gente tem que atentar também, porque às vezes algumas doenças começam a dar sinais a partir dessa deglutição, né? Então a gente tem E que. é uma luta que a gente tem, assim, eu até sempre posto muita coisa no Instagram de orientação e educação em saúde, porque é muito normal, natural. Ah,
tá envelhecendo, todos esses. Claro que o nosso corpo muda à medida que a gente envelhece, mas não é normal ter essas dificuldades, já é um sinal de alerta que tem que tratar. E às vezes o paciente vem com essa queixa, pigarro, alimento parado, ou engasgo ali, que tá começando a ficar frequente 2, 3 vezes na semana, dá uma engasgada, mas não busca orientação, né? Então a gente ainda Sim, precisa construir muito essa ideia de que é importante buscar orientação nos primeiros sinais, porque se a gente não cuida, né, desse alimento que cai no caminho errado para tossir, né? Porque o que acontece? Quando o alimento cai no caminho errado, a gente tosse para poder limpar. Só que se sempre está caindo, né, e eu não entendo o que está acontecendo, o meu corpo vai parando de responder, então ele vai parando de ter esse reflexo de proteção. E a gente pode evoluir para uma aspiração silenciosa, que é cair no caminho do pulmão e o corpo não ter mais, né, tanto reação reflexa tão ativa. Então, assim, começou os primeiros sinais, é muito importante já buscar uma orientação para evitar que esse quadro piore. Teve alguém famoso no jornal essa semana, acho que era alguém de corrida, de Fórmula 1, alguma coisa assim, que hum, já era um idoso, mais idoso, mas pelo relato rápido, a sensação que dava é que ele já tinha alguma dificuldade para engolir e ele teve um engasgo com um pedaço de carne no almoço de sim, família e complicou, né, internou, teve algumas complicações em decorrência, né, desse engasgo e dessa internação e evoluiu para óbito. Então a é, gente sabe que tem riscos, né? Então tem de fato que sim. estar atento. Sim, e às vezes esse foi um episódio que aconteceu e foi uma fatalidade. Mas a gente não sabe se alguns sintomas já começaram a surgir antes dele ter tido esse episódio. Sim, Provavelmente ele já estava tendo exatamente. alguma dificuldade, né? Sim, porque já E, era uma pessoa bem idosa, né? Já há mais de sim, e 80 aí anos. e uma questão também que a gente tem que se atentar são idosos, eles tomam muito medicamentos. E alguns medicamentos também causam a diminuição da saliva na boca, né? Resseca a mucosa, resseca a boca, que também prejudica também na deglutição. Então, os idosos, a gente sabe que eles usam muitos fármacos, né? Então, tem que estar atento também nessa questão toda da saliva, que é muito importante, né? É que a saliva vai ajudar na mastigação, né? Tenta comer A alguma coisa. formação do Chegou em bolo, né? casa, chegou em casa com muita sede, tenta comer alguma coisa sem beber água antes. É horrível, né? Você não consegue mastigar, né? Então é importante essa questão da saliva. Sim. E eu gostaria só de reforçar, antes da gente finalizar, que idoso com alguma doença, com diagnóstico de alguma doença, ou Parkinson, ou esclerose, ou demência, é muito importante ter um acompanhamento do fonoaudiólogo, né? No início de diagnóstico, é importante procurar um profissional para fazer uma avaliação. Provavelmente a gente talvez não entre já em processo terapêutico, mas a gente consegue avaliar e consegue explicar para ele e para o familiar como que é o processo de início de dificuldade dessa de Para ele já deglutição, né? ficar de antena ligada, né? Para ficar de antena ligada no que pode acontecer, se começar a ter tosses frequentes durante a alimentação, ter que pigarrear para limpar, ter que beber água para ajudar, ou mudar, pedir para mudar consistências. Muitas das vezes eu chego na casa do paciente e a família já mudou a consistência, né, para o pastoso, e fica naquela sopa batida, tudo Nossa, aquele misturado, pastoso marrom que eu quase morro de dó. pastoso marrom. Então, assim, E às vezes às nem vezes eles começam, precisa, né, Dani? não precisa, Às não precisa. vezes Às vezes se entra com treinar, ele dá espessante, conta de outra. às vezes entra com espessante já, sem tentar outras alternativas. Então, as informações estão aí para todo mundo, né? Então, o familiar vai lá na internet, ou algum profissional indica usar espessante, ou bater os alimentos, e aí eles começam e vê que dá certo e continua.
Só que é como se a gente tirasse a autonomia do paciente, né? É como se ele conseguisse andar e a gente não deixasse ele andar mais, ficasse só na cadeira de roda, E sentado. não é agradável, né? E Vamos dizer, do não é espessante agradável. vira uma briga, porque já imaginou você tomar uma água grossa? Porque é isso que vira água com espessante. O idoso já tem, a pessoa já tem dificuldade muitas vezes de tomar água. E ainda você coloca. Então, assim, é muito comum aqui eu receber pacientes que, assim, já estavam com espessante, porque às vezes o médico, a nutricionista, uma fono foi, avaliou e falou assim: ah, não, é só colocar espessante e não tratou. Sabe, não fez tentativa de reabilitação. E a gente sabe que o espessante é a última opção. Tentou a reabilitação, tentou estratégia de temperatura, consistência não, textura. E aí Textura. sim, ainda precisa de pista, ainda não conseguiu ter autonomia do líquido, aí a gente pensa no espessante. Né? Sim. Não é dar espessante, não é tratar disfagia para líquido. É. Eu fiz até um Então, vídeo sobre isso há pouco tempo isso, e é isso atrás. mesmo, a disfagia ela não é uma doença, ela é uma causa, né? E tratar Ela a é um disfagia, que é sintoma, a na dificuldade para verdade. engolir, não É um é sinal que tem mudar a alguma coisa consistência. errada. Mudar a Tem que consistência não é o tratar. tratamento da disfagia, né? Uhum. Tem que tratar o que está errado para não conseguir, né, comer aquela consistência, ou para ter engasgo com líquido, para ter Sim, refluxo. Tem que entender o que está causando, né, esse sim, sintoma. Às vezes eu explico assim, gente, a disfagia é igual febre. Quem pode te dar febre? Dengue, Covid, um monte de coisa pode fazer você ter febre. A disfagia, a dificuldade para engolir, é a mesma coisa. Várias doenças podem causar disfagia. Uma simples fraqueza de musculatura pode trazer disfagia. Outra coisa que aparece nessa população mais jovem, comigo, entre 50 e 60 anos, é incoordenação. Para uhum, respirar e engolir. Então, também está junto com quadros ansiosos. É aquela pessoa que sim. fala o tempo todo, mesmo quando está comendo, ela está conversando. São pessoas E agitadas. Então, esse assim, estilo de vida nosso que a gente está levando de viver no 220, né? Tudo uhum. correndo. E às vezes, e assim, às vezes não, é muito. As pessoas dos 50, 60 anos ainda estão bem ativas no trabalho, né? Sim, E ativas no trabalho, e cuidando de neto, e dando suporte para os filhos. Então, assim, são pessoas que sim. têm também múltiplas tarefas. Então, Assim, Amanda, eu falei que a minha demanda é pouca, mas não quer dizer que ela não existe, sim, né? Eu lembrei existe. que eu tô atendendo uma senhora e a cuidadora da senhora veio me perguntar o que que era que o marido dela estava com. Também tem essa faixa, ela tem uns 50 e poucos, o marido também deve ter, que o marido também está começando a engasgar para tomar água. Então a demanda existe, ela só não Uhum. aparece, ela só não chega no nosso consultório, né? Porque as pessoas, na verdade, elas não sabem que isso tem solução. Que isso precisa, e mais importante ainda, assim, o que é mais grave, que isso precisa de tratamento. Sim, No mês de isso, março, eu anotei no meu calendário, ele acho que é o mês que é o dia de conscientização da da disfagia, né? disfagia em Então a gente março. precisa falar muito sobre isso, porque esses pequenos engasgos, né? Se ele vai gerando um processo de maior debilidade da pessoa, ela pode, daí um tempo, sofrer uma internação, né? E isso desdobrar em outras complicações. E Então, não assim, a só, disfagia né? é um problema sério, né? Tem E que ser assim, cuidada no início. e as principais consequências da disfagia pode ser uma deficiência nutricional, uma desnutrição, uma desidratação, um isolamento social, né? Porque o idoso se isola porque ele está com medo de engasgar, então ele não vai numa festa, Ele ele não tem vai no vergonha de aniversário, comer perto das ele não vai no pessoas. restaurante, ele come isolado, ou então ele espera todo mundo comer para comer depois, né? Ele perde o prazer de se alimentar, isso pode gerar uma ansiedade nele, uma depressão. Então, a questão da deglutição, ela impacta muito, né? No nosso dia a dia. Porque a nossa vida, ela é em volta da mesa, né? A gente se encontra com os amigos num restaurante, a gente Comer. comemora o aniversário com comida, a gente vai fazer uma festinha de final de ano, tem alimento. Então, a nossa socialização é envolvida por esse ambiente de Comer. alimentação, né?
Olha, gente, eu acho que é isso. Não vi chegar, acho que não teve nenhuma pergunta aqui, não. Então, assim, gente, eu tô em Belo Horizonte, né? Atendo aqui no Buritis, um dia na semana. Um segundo dia da semana eu atendo no bairro Santo Antônio e faço atendimentos domiciliares, né? Daqueles pacientes que são acamados, que têm uma mobilidade mais restrita, que não conseguem sair de casa. E a Dani está em São João, né? São João del Rei, Deu na rei. região. Quem tiver a possibilidade de ir até o consultório, Dani faz atendimento online, né, Dani? Fala um pouquinho sobre o atendimento online na disfagia pra gente. Sim, os atendimentos online, dá para a gente fazer de forma online nos graus leves de disfagia, né? Os graus mais moderados e severos, aí tem que ser de forma presencial. Mas com os exercícios, com a nossa terapia convencional, a gente consegue fazer online. Agora, se o paciente demanda mais de algum instrumento, de uma eletroestimulação, ou do uso do ambu, alguma coisa, Um alguma recurso, né, gravidade que tecnológico mais necessite de específico. e que a gente vá realmente colocar, manipular, fazer os estímulos táteis térmicos que a gente faz, né? Então aí não tem como ser. Mas os casos de vocais e os casos de disfagia leve, dá para fazer o atendimento de forma online. Que é um pouco do que a gente faz quando a pessoa liga, né, Dani? Algumas orientações, porque às vezes assim, o paciente liga, sei lá, é uma sexta-feira. Hoje eu não trabalho mais no sábado, porque o ano passado era uma loucura. Então, esse ano eu decidi que eu não vou trabalhar mais sábado. Então, assim, o paciente liga sexta, eu só vou conseguir ver ele na quarta-feira. Então, pelo que a família me conta, eu já consigo orientar algumas Sim, mudanças até que seja feita a minha avaliação. Então, assim, sim, algumas orientações, algumas estratégias são possíveis de fazer, né? Pela chamada de vídeo, se for um paciente que tem um cognitivo preservado, que consiga entender e fazer essa comunicação, né, online, sim. algumas intervenções são possíveis. Mas em outros casos não tem como, né? Uma orientação ou outra tá, mas precisa ser realmente presencial. Isso mesmo. Certo, gente? Acho que é isso, né, Eu Dani? acho que essa primeira, nossa, Amanda, a gente ficou tentando sincronizar um pouco, né? Mas a gente chega lá. A gente A gente vamos. chega lá, a gente vai fazer outros, nós vamos treinando manejo. Eu fiquei muito tempo sem fazer live. Na época da pandemia, eu fazia com bastante frequência. É, O meu público era eu outro, porque eu nunca fazia fiz voltado live, a aqui. primeira, né? Você nunca tinha Então, feito? não. É Então assim a mesmo, gente a gente vamos vai marcar. pegando, Quem vai sabe aí mesmo. quem sabe em março aí na semana da disfagia, a gente pode marcar A gente uma. faz um novo encontro. Então é isso, gente. Eu vou deixar também no meu canal do YouTube e a Dani vai baixar o vídeo lá no para colocar no YouTube dela também. Certo? Quem segue a Dani me segue, quem me segue vai lá ver a Dani, seguir ela também. Então é Isso isso, mesmo. gente. Obrigada, Obrigada, Dani, por ter aceitado o Amanda. convite. Gostei de fazer. Eu acho que é um canal que a gente pode divulgar mais, tanto o nosso trabalho quanto Ensinar a conscientização da as pessoas, né? população, sim, da importância, né, Ótimo. de se auto-observar. É bem legal. Eu sempre gostei disso, assim. Eu formei magistério no segundo grau, né? Como professora. Então, eu sempre gostei disso, de ensinar. E isso Sim, faz diferença, né? A gente sabe que isso é importante, né? A sim, população entender, porque às vezes a sim. demanda não aparece, que a gente chama de demanda reprimida, né? Ela existe, Sim, mas ela ninguém consegue existe. entender e buscar ajuda porque acha que aquilo não é um problema de saúde. É um problema de saúde, né? É sério. Sério. Então, muito É isso. obrigada. Até a Obrigada a próxima. você. Até. Obrigada Tchau. quem esteve aqui. Beijo. Beijo.